Olá, graças e paz. Eu estarei agora compartilhando um pouquinho, né, do que eu estou absorvendo e garimpando, né, sobre a Bíblia. Estou a compartilhar, né, sobre o verso de Mateus 16, versículo 28, em que Jesus ele diz o seguinte: Em verdade vos digo que alguns do que aqui há não morrerá até que vejam vir no seu trono o Filho do Homem, ou seja, ele, né? Daí, eu analisando essas questões, fiquei um pouco meio que curioso por conta de algumas colocações bem interessantes, né? De algumas pessoas que não creem bem com relação à volta de Jesus. Pessoas muito estudiosas da Bíblia, por sinal, né? Como os irmãos sem designações, que não frequentam templos assim, né? Em si. Então, dentre isso, eu fiquei curioso também a saber. E o interessante é que a colocação é a seguinte: se Jesus disse nesse verso que alguns do que aqui há não irá morrer até que ele venha, né? Ou seja, até que ele, Jesus, venha no seu reino, veja a pergunta: se Jesus não veio, como a gente vê fisicamente, né, tal, e levar a outros, né, para o céu, como na Bíblia relata que irá levar, né, tudo assim, e não irá morrer, como é que fica a situação de que Jesus havia dito aí? Porque se ele disse que alguns do que aqui há não vai morrer até ver ele vindo nas nuvens dos céus, logo, alguns dos discípulos que ali estavam, eles deveriam estarem vivos para ver Jesus vindo, como muitos hoje nós cremos que Jesus virá. Então, já se passaram desde esse tempo que Jesus havia dito, né? Por volta do ano 33, né? Que foi o que ele morreu por aí. 33 antes de Cristo, ou seja, no tempo dele, quer dizer, 33 ali, no ano 33, pronto, no ano 33 para cá. Então, deveria o quê? Ter algum dos discípulos lá no nosso tempo hoje, para ver Jesus vindo, né, futuramente. Como é que fica a situação? Sendo que o nosso limite é só cerca de 100 anos, né? E aí a gente já fica sem força e já morre. Não deveria ter alguns dos discípulos aqui, mas e agora? Como entender esse versículo? Eu, curioso, né, e analisando um pouquinho, dentre outras críticas, né, com relação à volta de Jesus, é justamente no versículo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que lá diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. E lá diz a palavra vem, que é do verbo vir, ela está no presente. Ele vem, ou seja, ele está vindo, e não na conjugação futuro do presente, né? Ou seja, ele virá, mas ele vem. Ou seja, na conjugação do verbo vir, ele está vindo no presente. Ou seja, se o Apocalipse diz que ele está vindo, é que ele já veio. Não é? Porque é assim, segundo a gramática portuguesa. E isso interpretou alguns que não crê muito na volta de Jesus por não entender essa questão. Como a gente sabe, né, a Bíblia ela diz que para se entender as coisas sagradas tem que olhar com olhar espiritual e não com olhar carnal, como geralmente a gente olha, né? E nisso eu irei compartilhar um pouquinho sobre a minha garimpada, né, com relação a isso. Não sou muito bom de português, tudo mais eu irei compartilhar. E vocês analisando aí na Bíblia, né? Como o irmão Gel aí também está online, né, irmão Gel? Saudação aí. E ao vivo aqui no Facebook. E esse vídeo eu estarei deixando também aí no Face, no YouTube. É, e compartilhando talvez em pedaços no Instagram também com relação a isso. Porque aí, primeiro, eu gosto de compartilhar um pouco sobre a respeito de Jesus, né? Embora seja eu hoje um pouquinho fraco, né? Para conseguir amigos, né? Para compartilhar um pouco sobre Jesus, porque sempre é bom a gente compartilhar, né? Sobre coisas boas, né? Como sobre Jesus, porque isso nos estimula as boas práticas,
e aguardar a Jesus um dia, não é isso? Amém, irmão Gel? Muito bem. Então, continuando sobre o assunto, lembre-se, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 28, certo? E aí a gente vai decorrer só em 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, em que esses eu irei citar apenas, né, para não demorar muito. Então vamos lá. Mateus capítulo 28. Vamos ver como é que fica a situação aí, né? Mateus capítulo 16, o verso que é 28. Vamos lá. E esse é o versículo que alguns que não compreendem sobre a volta de Jesus usam para ser pedra no sapato dos que creem, como eu creio, né? E eu fiquei curioso com relação a essa pedra que botaram, né? Aqui no capítulo 16, versículo 28, a gente lê que diz o seguinte, aquilo que eu havia dito, né? Jesus falando: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como um rei, né? Então, como a gente vê aqui, esses alguns do que estavam ali reunidos, quem era? A gente sabe que eram os discípulos de Jesus. Então, desses discípulos de Jesus, que o contexto aqui fala, né, sobre Jesus, fala da sua morte e da ressurreição. No entanto, a gente não vai tratar sobre o contexto, né, em si. A gente vai tratar sobre o versículo e o contexto a respeito da volta de Jesus. Porque Jesus havia dito aqui o quê? Que alguns desses, né, dos discípulos que estavam ali com ele no momento, não iria morrer até ver o quê? Até verem o Filho do Homem vir como um rei. Ou seja, olha só, esse ano aqui, no tempo de Jesus, era o ano 33, que ele ainda estava vivo, né? E veja só, do ano 33 de Jesus, que ele estava vivo, que ele falou isso, para cá hoje, né, 2020, tem quantos anos? Quantos anos se passaram? Faz mais de 2050 anos. E Jesus havia dito que alguns dos que ali estavam não iria morrer até ver ele vindo no seu reino. Veja que interessante. Não coloca meio que uma pedra no sapato de quem crê na volta de Jesus? Como eu fiquei meio assim pensando, rapaz, interessante. Vou pesquisar um pouco sobre isso. Não é interessante? Então, sendo que nós só no máximo chegamos a viver 100 anos, 120, 130 no mais tardar, cuidando bem, usando, se alimentando bem, né, com frutas, verduras e tal, mas ainda assim é 130. Agora veja, do ano 33 de Cristo que ele estava vivo para cá hoje, dá cerca de 2030 anos. Quem vive isso? Nem o povo, né, do Gênesis lá vivia 2000 anos. No máximo, viver até cerca de 1000 anos por aí, né? Tipo Adão, que morreu com 900 e tarará anos, Enoque com 900 e poucos anos, mas chegar a 2000 anos, ninguém chega. Então como fica essa questão? E a pergunta que muitos colocaram assim, acerca também desse versículo aqui, do versículo, é esse. Como é que a gente entende essa situação? Se Jesus disse que alguns discípulos que ali estavam não iria morrer até ver ele vir, mas a gente vê que já se passaram 2000 anos. Fisicamente Jesus não veio. Todos os discípulos morreram. E agora? E agora, irmão Gel? Sobre a volta de Jesus, é como se fosse uma mensagem, entendeu? Expositiva, né? Apenas expondo o texto, entendeu? E vendo o contexto do assunto, entendeu? Então, nisso, como fica essa questão? Os que não estão acompanhando bem, verão mais tarde, acompanharão mais tarde, entendeu? O,
o conteúdo e assim poderá replicar, né, a esse vídeo ou concordar e analisar com mais calma na Bíblia. Mas não posso voltar tudo para não coisar. Então, progredindo diante desse verso, irei fazer questões desses dois pontos. Né? O primeiro, que é que Jesus disse que alguns dos que ali estaram não iria morrer até vir ele no seu reino. E o outro é justamente esse. Quem era esses dos alguns? Então, Jesus, eu já logo indico logo, Jesus ele não falhou nessa palavra. Né? Alguns dos que ali estaram realmente não morreu e realmente viu Jesus vir nas nuvens dos céus. Aí você me pergunta, mas você disse ainda agora que Jesus não veio. Eu disse que Jesus não veio fisicamente. Porque, como eu disse outra hora, né, os que interpretaram esse versículo e outros, como o de Apocalipse 1:7, interpretaram com olhar carnal, um olhar natural, mas não com olhar espiritual no seu contexto. Porque se Jesus ele é Deus, ele não pode errar, ele não pode falhar. Então, nesse verso, realmente ele não errou, ele não falhou. Então, quem foi esse, né, que não morreu? Primeiro ponto, quem foi esse que não morreu e que viu Jesus vindo? Como foi essa situação? Como entender? Vamos lá. Acompanhe a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 22. João disse, Gel disse, João discípulo amado. Isso, muito bem, Gel. Ligeiro você, meu irmão. Muito bem, rapaz, glória a Deus. João capítulo 22, vamos lá? João capítulo 22. Aqui a gente vai ver, dando continuidade nesse mesmo contexto, sobre quem foi esse que não iria morrer, dos alguns que ali estaram, né? A Bíblia ela não diz todos os alguns que não morreram, apenas ela destaca esse dos alguns, né? Então vamos ver aqui. João capítulo 21, não é 22 não, é 21, versículo 23 e 24, que diz aqui o seguinte. Vamos ler, acompanha aí comigo. João 21, 23 diz: Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso, Pedro? Né? Então o contexto aqui, Jesus estava, já havia sido ressuscitado, né? Da morte que ele havia tido, e entre eles, Jesus, ele disse para Pedro que ele iria morrer, morte de cruz, né? Foi bem direto. E Pedro perguntou, mas Senhor, e aquele ali, né? Que ele estava indiretando, dando uma indireta para aquele discípulo que encostara diversas vezes o peito sobre o rosto de Jesus, como João 13 relata esse momento, né? Que é considerado como discípulo amado. E então, mais tarde, a gente vê esse João justamente escrevendo esse livro, o primeiro e segundo epístola, e o livro de qual? Do Apocalipse. João capítulo 1, versículo 10 e 11, lá, que ele diz lá, né? Versículo 9. Eu, irmão vosso, companheiro na tribulação, tal, a gente vai ver lá. Então, a gente vê aqui Jesus dizendo que esse era o discípulo que não iria morrer. Mas, como a gente vê aqui, ele diz assim, mas, João dizendo, né? Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, mas se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que te importa com isso? Veja, Jesus, ele fez uma suposição, né? Se eu quero que ele viva. Ou seja, ele já remeteu aí dizendo que ele vai viver. Sim ou não? Porque outrora ele havia dito no livro de Mateus, capítulo 16, verso 28, que alguns do que aqui há não irá morrer até vir ver, né, o Filho do Homem vindo no seu reino. Ou seja, e aqui ele já disse logo direto, que alguns desses seria quem? João. Mas para a gente esclarecer mais esses fatos, a gente vai ver no decorrer dos capítulos. Por quê? Quantos discípulos morreram?
quase todos, né? Os quase todos? Todos. Mas como todos? Apenas só sobreviveu um. Como a gente sabe, Pedro morreu, o apóstolo Paulo morreu e os outros tudinho morreram. Não, a Bíblia não detalha realmente a morte, como foi a morte macabra que cada um teve. Mas a gente sabe que, se a Bíblia diz que todos morreram, né, os fatos históricos, né, que relata como foi a morte de cada um. Tipo como Tiago morreu com a espada enfiada na barriga, né, entre outros, assim, a história detalha como foi a morte de Pedro na cruz, né. Ela detalha também a tentativa de morte a João, esse que escrevera esse livro, né? Mas vamos decorrer com relação a isso. Então, durante essas mortes, que todos os discípulos morreram, apenas não morreu João. Desse momento que Jesus estava aqui com os discípulos, até o livro do Apocalipse, até João escrever o livro do Apocalipse, se passaram-se muitos anos, cerca de mais de 30 anos. João, no livro do Apocalipse, já tinha por volta dos seus 80 a 90 anos de idade. Veja, muitos anos se passaram, né? Muitas coisas aconteceram. João sofreu várias perseguições também, como os outros cristãos, mas ele não morreu porque Deus ele é fiel. E se Jesus disse que ele iria viver e ele viveu. Até o que? Ver ele vindo no seu reino. E como a gente vai ver, como foi isso? Como é isso? Novamente, isso é com um olhar espiritual. Geralmente andamos na carne, mas no entanto, com um bom estudo, uma boa análise, né? Uma boa atenção, né? Realmente aos acentos e às conjugações dos verbos, né? A gente entende essa situação, como a gente vai ver agora. O capítulo 6 que a gente vai ler é justamente Apocalipse 1, que eu havia citado, né? Mencionado. Vamos lá. Aqui, já dando continuidade ao segundo ponto. O primeiro, e fechando também o primeiro. O primeiro era sobre o discípulo. Qual era o discípulo que não iria morrer, né? Como a gente vê aqui. Então, o segundo é já sobre a questão do ver Jesus vindo. Se passaram tantos anos, Jesus não veio fisicamente, mas é no olhar espiritualmente. Então, vamos ver aqui. Apocalipse 1, verso 9. Acompanhe aí comigo. Apocalipse 1, verso 9 diz o seguinte. Não, verso 7. É o 9? Não, é o 9 mesmo, que estará aqui. Sou João e unido com Jesus. Tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Ou seja, como a gente vê aqui, a constatação que ele havia sido perseguido, como eu havia dito, e levado para aí. Agora, um fato interessante é que a Bíblia ela não relata, né, como foi a perseguição que sofreu João e como sofreu os outros discípulos que foram mortos. Né? Lembrando aqui, já faz cerca de mais de 30 anos, como a gente vê nos fatos históricos, quando foi escrito o livro de João, o de Apocalipse, né, que ele escrevera outros dois. Então, aqui já se passaram muitos anos. 80 anos de idade é muita coisa. Sendo perseguido até por morte. Mas ele sobreviveu porque Deus ele é fiel, como eu havia falado, né? Dizendo que ele iria viver e ele viveu mesmo. Até muito tempo. Maior do que todos os discípulos ali que viveu. Então, um fato destacado é que, se for se pesquisar aí, nas enciclopédias, né? E também na internet, no Google, no YouTube, você vai ver como foi a tentativa de morte para João, uma coisa interessante. Como eu disse, a Bíblia não relata como foi a morte de cada um detalhadamente, mas se a gente for ver historicamente, nós vamos ver a morte de cada um como foi. E tentativas de morte também, tipo, para qual, como João, esse que escrevera o livro do Apocalipse, certo? Então, nisso, o fato destacado é que, dentre essas perseguições de morte para João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Veja, dentro de um caldeirão de óleo fervente. Mas felizmente ele não morreu para
a infelicidade dos que quiseram matar ele. Por causa de quê? Como ele disse aqui, por causa do testemunho de Jesus. Então veja, dentre todos os discípulos que havia morrido, apenas João havia estado vivo, e eles quiseram matar João por conta que João estava fortalecendo ainda mais a seita considerada, né, do grupo dos cristãos, que mais crescia e mais crescia. Quanto mais eles tentaram matar os cristãos, mais cristãos surgia, por conta que João estava os fortalecendo, né, na mensagem de Jesus, na mensagem da esperança, na mensagem da volta de Jesus, na mensagem do reino de Deus. Então, como eles mataram todos os discípulos, estavam tentaram matar João. Mas, para sua infelicidade, não matou. E ficaram espantados quando lançaram João lá, e ele lá dentro do caldeirão de óleo fervente estava se sentindo como se estivesse dentro de uma banheira de água morna, ou fria, né? Meia morna, nem quente nem fria, muito fria, porque ele não morreu. E um fato destacado é que Deus ele é fiel, né? E ele é poderoso, realmente, porque assim como aconteceu com os 3 jovens na Babilônia lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 3 de Daniel, que haviam sido jogados para dentro da fornalha de fogo ardente por não querer se prostrar à estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia feito, né? Ao estarem lá dentro, né, eles não caíram no chão e ficaram deitados. Eles caíram e se levantaram, porque eles foram lançados dentro da fornalha de fogo. E ao ficar lá em pé, o rei Nabucodonosor, ao olhar, ficou espantado porque eles não estavam queimando e se espantando e se estremecendo lá, morrendo. E nisso, o fato interessante desse ponto é que Deus o salvou. Tanto que o rei Nabucodonosor, ao ir chegar lá, disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos judeus altíssimos, venham para fora. E eles, ao saírem, né, da fornalha de fogo ardente e vir para fora, o fato destacado ali nos versículos é que todos ali não sentiram sequer uma fumaça da sua roupa. Não sentiram nada, nem um cheiro de fumaça do fogo que ali estava queimando. Coisa que os lançaram lá dentro morreram só pelo calor. Imagine. Então, a mesma coisa que aconteceu com eles aconteceu com João. A mão protetora de Deus estava com os 3 rapazes lá, e também estava também com João, no caldeirão de óleo fervente, que o protegeu e o fez sair dali vivo. Que, logicamente, né, eles esperaram o caldeirão, né, esfriar, e ali tiraram João de lá, espantados com tudo isso. Como é que a gente vai fazer para silenciar esse homem, para que ele não pregue mais sobre Jesus? E eles pegaram, só temos uma solução. Pegaram João, segundo os detalhamentos históricos, levaram ele para a ilha, muito escondida, distante de todos e de todos, a ilha de Patmos. E a gente vê ele na ilha de Patmos lá, João, já velhinho, com seus 80 anos. E aqui, para novamente a infelicidade dos que quiseram matá-lo e silenciá-lo, para não testemunharem sobre Jesus e fortalecer a considerada seita de cristãos, aqui João ele recebera diversas revelações de Jesus para fortalecer ainda mais a fé dos outros. E isso que eles fizeram não diminuiu a fé dos cristãos lá, mas despencou tremendamente ainda mais, né? Por conta que no Apocalipse a gente vê aqui Jesus mostrando para João a sua vinda, como será, né, no seu reino, como a gente vai ver alguns versículos aqui, né? E isso, dentre esses pontos aqui, 7 cartas foram enviadas justamente para 7 igrejas, para destacar justamente que João estará vivo e que Jesus ele se importara e ele estava atento a todos os passos de cada igreja e que os fortalecia. No entanto, continuando ao ponto do segundo ponto, que Jesus disse que alguns dos que aqui há viverão, mas não somente viverão, mas como virá ver, né, o Filho do Homem vindo em seu reino. Esse verso que a gente vai
meditar para fechar esse segundo ponto do verso, que está numa lacuna, né? É justamente o versículo 7, um dos primeiros, né? Que aqui diz o seguinte, acompanhe aí na Bíblia, que diz: olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o transpassaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Então a gente vê aqui o ponto interessante, que ele viu, João viu, né? Aqui está na palavra vem, que é verbo, né? Que é do verbo vir. Então veja, a palavra do verbo vir que está aqui, ela está conjugada, né, no tempo verbal presente e não no tempo verbal pretérito do futuro. Como a gente vê aqui, vem. Ou seja, olhem, ele vem do verbo vir, do presente, no indicativo do presente. Ele vem, ele está vindo. Veja. Então, será que João errou a gramática aqui? Dizendo que vem. Olhem, ele vem. Ele está vindo. Porque, segundo a gramática portuguesa, a gente sabe, né? O verbo vem, ele está no indicativo do presente, ou seja, que ele está vindo, algo está acontecendo agora. Ou seja, estará mesmo algo acontecendo naquele momento, na visão de João. Ele estava vendo Jesus vir, mas em revelação. Como ele mostrara no decorrer dos versículos, né? Ele vindo, realmente Jesus vindo o reino de Deus, lá no capítulo 21, versículo 1 e 2, que ele diz: eu vejo vir descer do céu, né, a cidade santa, a nova Jerusalém. Agora, uma questão interessante aqui é que, ao terminar a primeira frase, veja só, a primeira frase, a primeira oração desse texto, olhem, ele vem com as nuvens, tem uma interrogação. A gente sabe que interrogação, ponto e vírgula, muda todo o sentido, né? Interrogação, ponto, é como se fosse uma afirmação de algo, né? E aqui a exclamação é uma afirmação e justamente algo tipo demonstrando uma emoção, né? Algo interessante que realmente é. E na próxima oração, na próxima frase, a gente vê aqui que diz assim: todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Veja, aqui o verbo ver está no futuro, indicando o futuro e não o presente. Veja que interessante. Esse aqui está conjugado no futuro do pretérito. Eles, né? Do plural, né? Todos, quer dizer, que está no plural. Eles verão, todos verão. Ou seja, a primeira oração, a gente vê aqui dizendo, ele vem. Vir, vem. Vem, indicativo do presente. Já a segunda oração está no indicativo do pretérito do futuro, indicando o futuro, ou seja, duas situações distintas. Como a gente vê, no decorrer dos capítulos, João vai ampliando essa situação, com uma terceira frase aqui que ele diz: todos o povo do mundo chorarão por causa dele, certamente será assim. Amém. Todos os povos do mundo chorarão. Como a gente vê, no decorrer do capítulo, João também mostra, né, como ele vindo ver mesmo cabalmente lá no capítulo 21, versículo 1. Vindo ver Jesus no seu reino. No capítulo 6, né, o versículo 16, justamente quando Jesus está vindo, ele vê não somente Jesus vindo no seu trono lá no céu, versículo 17, que lá diz: e quem é que pode suster-se? Né? E não somente ver Jesus lá no céu, mas ele vê justamente também os ímpios no momento ali fazendo o quê? Correndo e se escondendo dentro das cavernas, né? E pedindo para que as rochas
caiam sobre eles para que Jesus, para que sejam escondidos da face daquele que está no céu. Que João estava vendo. João estava vendo a situação acontecendo no momento. Os ímpios correndo, fugindo ali para as cavernas e Jesus lá no céu, no trono. Ele estava vendo. Então, a palavra de Jesus, ela se cumpriu, né? Que um dos que ali estavam, né? E não iria morrer até vir ver ele vindo no seu reino, como João aquele viu. Então, as palavras de Jesus ali se cumpriram. Tanto os dois pontos, a não morte de um dos aqueles que ali estavam, quanto também o ver, né, de Jesus vindo nos céus. Então, como a gente vê aqui, são esses dois pontos. Jesus, ele veio, né, numa visão para João. Ele viu Jesus vir. Agora, a questão do que vai acontecer futuramente, ainda além do que João ele aqui relata também. Todos o povo do mundo chorarão, né? Ou seja, todos o verão. Tanto estava no presente para ele, quanto estará no futuro para nós. Para João, ficara Jesus, né? Ele vira Jesus numa visão. Porque Jesus, ele não havia dito a forma que um dos que ali estava iria ver ele vindo. Apenas iria ver. Então, ele viu. Ele não morreu diante das perseguições. Ele viu Jesus. Pronto. E o outro ponto é que outros o verão. Então, a vinda de Jesus não para por aí em apenas a visão. Mas também, na forma física, Jesus ele virá. Segundo João diz aqui, e todos o verão. Ou seja, do indicativo do presente passou para o indicativo do pretérito do futuro. Né? Passou para o futuro, que muitos verão. Quem são esses que verão? Além de João que vira também. Como a gente vê, os que verão são os que ocuparam o tempo após a sexta trombeta. Porque João e os discípulos ali, eles estavam apenas vivendo os momentos antes da sexta trombeta. Qual eu não vou me atentar agora não. Mas uma coisa é certa. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 52 em diante, o apóstolo Paulo, ele citara ali o seguinte, com relação ao momento em que eles estavam, que era justamente antes da sétima trombeta, que ela denota a vinda de Jesus. Então, aqui suando um pouquinho, né, por conta do ventilador que eu desliguei, né, para o som estar um pouco mais nítido. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aí o seguinte, que no momento da vinda de Jesus, num piscar de olhos, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E os mortos em Cristo, e nós os vivos seremos transformados. Né? Então veja, acabei engolindo alguma frase aqui, né, que é a frase que diz assim, no momento do soar da última trombeta. Em alguns versículos está ante a última trombeta, que é a mesma coisa que ser diante, né, no momento ou na hora da sétima trombeta. Da mesma coisa, são sinônimos. Né? Então, quando tocar a sétima trombeta, todos os mortos, o apóstolo Paulo diz aí, todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados. Então, veja que interessante. Então, tudo certo. João viu, nós viremos, se morrermos, outros virão, porque João disse que todos verão. Todos os vivos verão Jesus vir nas nuvens dos céus. E é esse o ponto. Ponto. Então, compreendido acerca do versículo de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Amém? Glória a Deus. E como Pedro dissera outrora, né, no seu livro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 16 diante, nós vimos e
constatamos as coisas de Jesus, né, quanto também a sua vinda, não por fábulas engenhosamente inventadas, mas porque nós fomos testemunhas oculares do seu momento lá na transfiguração, entre outros pontos que ele relatar ali. E glória a Deus, que Deus nos abençoe e vamos pesquisar mais, como eu estou pesquisando e garimpando esses pontos que algumas pessoas que infelizmente perderam a fé na volta de Jesus e colocam algumas pedras para dificultar um pouquinho a dificuldade, o entendimento de outros. Mas o bom é que ao exporem essas pedrinhas, a gente pega essas pedrinhas e ao invés de elas como um empecilho para a gente progredir na fé, a gente usa essas pedrinhas para nos fortalecer ainda mais, como agora, né? Que Jesus nos abençoe.